Olá, crianças! Bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. E hoje nós vamos relembrar as frações unitárias. Vamos lá? As frações unitárias são as que representam uma parte do todo. Vamos ampliar nossos conhecimentos sobre frações, aprendendo a ler e a escrever. Frações cujo numerador é igual a 1. Por isso, vamos pensar em um exemplo. Eu tenho uma barra de chocolate para dividir igualmente entre alguns amigos. O tamanho do pedaço de chocolate que cada um receberá vai depender da quantidade de partes em que eu vou dividir a barra, ou seja, da quantidade de amigos com quem irei dividi-la. Vamos ver algumas formas em que o chocolate pode ser dividido igualmente, tomando uma parte dessa divisão. Divisão em duas partes iguais. Representação da fração 1 dividido por 2. Leitura da fração 1/2 ou metade. Em três partes iguais. Representação da fração 1 dividido por 3. Leitura da fração 1/3 ou terça parte. Quatro partes iguais. Representação da fração 1 dividido por 4. Leitura da fração 1/4 ou quarta parte. Divisão da fração em 5 partes. Representação 1 dividido por 5. Leitura da fração 1/5 ou quinta parte. Divisão em 6 partes iguais. Representação da fração 1 dividido por 6. Leitura da fração 1/6 ou sexta parte. Divisão em 7 partes. Representação da fração 1 dividido por 7. Leitura da fração 1/7 ou sétima parte. Divisão em 8 partes iguais. Representação da fração 1 dividido por 8. Leitura da fração 1/8 ou oitava parte. 9 partes iguais. Representação da fração 1 dividido por 9. Leitura da fração 1/9 ou nona parte. Divisão em 10 partes iguais. Representação da fração 1 dividido por 10. Leitura da fração 1/10 ou décima parte. Você percebeu que com quanto mais amigos eu dividir o chocolate, menor será o pedaço que cada um receberá. Então, 1/10 da minha barra é menor que 1/2. Frações na reta numérica. As frações também podem ser organizadas na reta numérica. Para representá-las nessa reta, não devemos nos esquecer de que elas devem ser divididas em partes com a mesma medida. Além disso, lembre-se de que a reta numerada apresenta os números em ordem crescente, da esquerda para a direita. Observe como Gabriela representou algumas frações na reta a seguir. No primeiro caso, para localizar a fração 1/2 na reta numérica, primeiro eu localizei os pontos 0 e 1. Em seguida, utilizei a régua para dividir a reta em duas partes com a mesma medida. Note que a fração indica a metade entre os pontos que eu localizei inicialmente. No segundo caso, eu quis localizar a fração 1/3. Por isso, dividi a reta em 3 partes iguais. Já no terceiro caso, localizei na reta numérica a fração 1/4. Como denominador da fração é o 4, que é o número que fica embaixo, eu dividi o espaço entre os pontos em 4 partes iguais, usando a régua. Assim,
Cada espaço equivale a 1/4 da medida entre os pontos 0 e 1. No quarto caso, localizei as 3 frações e percebi que a fração 1/4 é menor que as frações 1/3 e 1/2. Podemos concluir, então, que podemos localizar qualquer fração na reta numérica. É importante observar em quantas partes a unidade foi dividida, para identificar a fração correspondente. Na aula de hoje, aprendemos sobre as frações unitárias mais utilizadas no nosso cotidiano. Lembramos também como é feita a leitura e a escrita dessas frações. Espero que tenham gostado da aula de hoje e até a próxima. Um beijo no coração de todos. Tchau, tchau!